hoje eu entregarei a tua cabeça. Quem és tu? O poder das palavras. Esta frase que dou como tema para a mensagem desta hora tem se tornado até mesmo uma frase de efeito usada por muitas pessoas, sem saber necessariamente o sentido dessas palavras. Mas as pessoas dizem, cuidado, há poder nas palavras, hein? Mas será que nós estamos, de fato, conscientes deste poder que há nas palavras? Eu creio que se nós tivéssemos consciência, teríamos resultados imensuráveis, que às vezes nós não conseguimos dimensionar. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, e o que nós vemos do poder da palavra é algo extraordinário. É algo tremendo. Porque a Bíblia diz em Gênesis que Deus olhou e viu que havia trevas sobre a face da terra. E Deus não está preso à terra ou ao espaço. Por isto, Ele contempla a terra e vê que era só escuridão. E Deus, Ele usa a sua palavra. Ele não diz nada contra a escuridão. Ele não reclama da escuridão. Mas Ele diz, haja luz e houve luz. Poder da palavra. Quando nós lemos em João no capítulo 1, João o apóstolo, procurando mostrar um pouco do Jesus que transcende a humanidade, ele diz, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Em outros termos, no princípio era Deus, no princípio era o Filho, Jesus. O Filho estava com Deus, o Filho era Deus e o Filho se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Há poder nas palavras. Por esta razão, uma das promessas da vinda de Jesus foram estas: a virgem conceberá e dará luz a um filho. No futuro, a virgem conceberá e dará luz a um filho. Talvez você possa dizer, mas são palavras de Deus. Sim, sempre serão as palavras de Deus. Foi por esta razão que em Mateus no capítulo 16, o verso 18, o Senhor Jesus se dirigindo a Pedro, ele diz, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Tudo que disseres na terra terá a aprovação do céu. Será que nós temos de fato dimensão de tudo isto como discípulos de Cristo? Ou será que nós estamos apenas agindo como religiosos, que não experimentam o verdadeiro poder de Deus? Às vezes até fugimos desses textos um tanto quanto espinhosos, mas são palavras de Jesus. O que disseres será confirmado, ou para alguns, já foi confirmado. Não será confirmado, já foi confirmado. E a impressão que tenho é que nós não temos tal dimensão. Mas quando você vê no capítulo 17 de 1 Samuel, um gigante está amedrontando todo Israel de Deus, dizendo palavras de afronta. E não só o exército de Israel, mas o rei de Israel, Saul, estavam acuados, estavam amedrontados. E vem um jovem, entregador de marmita. Sabe o que é entregador de marmita? Eu já fui entregador de marmita nas fábricas, quando era adolescente. Levava comida para quem estava trabalhando. E Davi fazia aquele trabalho que era próprio das pessoas menos preparadas, menos qualificadas. Seus irmãos estavam no exército e todos de igual modo, apesar da robustez, da força que tinham, estavam acuados e amedrontados. E chega aquele jovem trazendo o alimento dos seus irmãos e ele ouve aquelas afrontas de um gigante. E ele olha para aquele gigante e diz em alto e bom som: quem é este incircunciso? Em outras palavras, quem é este ímpio? Quem é este iníquo para afrontar o exército do Deus vivo? Talvez você possa dizer: ele estava orando, Deus agiu. Claro que Deus sempre age, mas foi a atitude de Davi, a atitude de alguém que não tinha dúvida de que era tomado pelo Espírito de Deus, de alguém que não tinha dúvida do Deus que servia, do comprometimento que tinha com Deus. Então ele não chegou ali e se ajoelhou: Deus tem misericórdia, me ajuda a vencer esse gigante. Ele chegou com ousadia.
Hoje eu entregarei a tua cabeça. Quem és tu para desafiar o Deus vivo? Atitude, atitude. Eu costumo nas minhas palestras sobre liderança falar sobre os verdadeiros líderes e uso uma história que exemplifica muito bem, porque cada crente tem que ter uma atitude de líder e não de liderado, de vencedor e não de vencido. E a pergunta que faço é esta: por que o leão é o rei da selva? Por que o leão é o rei da selva? Ele não é o maior, ele não é o mais pesado, ele não é o mais veloz. Por que ele é o maior? Porque ele é o rei da selva. Por uma razão: pelo que está dentro dele. Atitude de vencedor. Atitude. Ele não teme a nada. Ele pode ver uma grande girafa, um grande elefante, e o que ele vê é alimento. Ele visualiza alimento. Vitória. Eu vou vencer. E vence. Se torna respeitado. O que nos falta? Atitude de vencedores. Atitude de homens e mulheres de Deus que têm dentro de si o maior poder que a humanidade poderia experimentar. O poder do Espírito Santo de Deus. Ele está em nós. E foi por esta razão que Jesus disse aos seus discípulos em Lucas no capítulo 24: vocês sabiam que o Filho do Homem havia de padecer, ser entregue aos malfeitores, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia? Leia Lucas 24 a partir do verso 48. Jesus está dizendo para eles: vocês sabem disto. Vocês andaram comigo, viram os milagres que eu fiz, e eu estou aqui. Ressuscitei dentre os mortos. Agora eu pergunto para você: se você estivesse lá naquele dia, e se eu estivesse aqui no lugar de Jesus, e eu dissesse para vocês: vocês têm caminhado comigo, vocês têm visto a obra que tem sido feita, os milagres, eu morri e estou aqui ressuscitado. Eu pergunto para você: seria suficiente para eu dar uma missão para vocês e vocês obedecerem? Talvez muitos digam: sim, pastor, seria suficiente. Pois não seria suficiente. Eles andaram com Jesus, eles viram os milagres de Jesus, e Jesus agora está diante deles ressuscitado. Mas Jesus diz para eles: vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Saber que Jesus ressuscitou dentre os mortos não é suficiente. Ter caminhado com Jesus ao seu lado não é suficiente. Ver os seus milagres não é suficiente se não for cheio do Espírito Santo de Deus. E ser cheio do Espírito Santo de Deus não é um movimento momentâneo. É vida na presença de Deus. É busca constante. É o que falta à igreja nos dias de hoje. Por esta razão, não vemos o que poderíamos ver como discípulos de Cristo. Porque os discípulos de Cristo eram como nós. Eles eram como nós. Medrosos, tímidos, acovardados. Alguns duvidaram dele, outros o negaram. E houve até quem o traísse. Até o momento em que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eles não tinham experimentado a promessa que Jesus havia feito em João 14 e em João 15. Eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. E o mesmo escritor de Lucas é o escritor de Atos dos Apóstolos, que narra o que aconteceu no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E no capítulo 3, aquele Pedro que antes era medroso, aquele Pedro que foi capaz de negar a Jesus diante de uma empregada e dizer: eu não conheço esse homem. No capítulo 3, depois de ser revestido do Espírito Santo de Deus, ele vai ao templo e ele encontra um pedinte, que talvez ele já devesse ter encontrado muitas vezes. E quando o pedinte estende a sua mão, ele usa a sua palavra. Ele não faz uma oração: ó Deus, tenha misericórdia desse pedinte, é um aleijado, ele não pode trabalhar, ajuda. Ele diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo que a prata e o ouro não podem comprar. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o homem levantou e andou. Há poder na palavra de um homem, de uma mulher temente a Deus. E é disto que nós estamos precisando, de homens e mulheres não religiosos, mas completamente comprometidos com Jesus, cujas vidas, como eu disse na última mensagem aqui, estão mortas para si mesmos. Aqueles homens só foram o que foram porque eles não abraçaram uma religião. Se abraçassem uma religião, seriam judaizantes e não discípulos de Cristo, que foi rejeitado pelos judeus. Ele tem de me seguir, tome a sua cruz e siga-me, morra primeiro. Cruz é lugar de morte, cruz é lugar de você sepultar tudo que você era. E não adianta a gente estar nas nossas práticas religiosas se nada muda na nossa vida. Se você participa de um culto após o outro, mas continua sendo a mesma pessoa. Se houve um desafio como este e amanhã nada acontece.
É preciso que haja atitude de quem se dispôs a morrer para viver a vida de Cristo na sua vida. Isso é evangelho, isto é evangelho. E aí haverá poder nas suas palavras, porque será o Espírito Santo. Você vai ser apenas porta-voz do Espírito Santo, aquilo que ele quer fazer, porque Jesus diz, quando ele vier, João capítulo 15, quando ele vier, ele glorificará o meu nome, e a maioria dos crentes não sabe o que isso significa. Ele glorificará o meu nome, porque vai usar a vida dos meus discípulos com poder, com autoridade, e o que eles fizerem vão levar as pessoas a glorificar o meu nome. Que tipo de crentes temos sido? Talvez você até me ache rigoroso, mas a minha missão é esta: pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo e não massagear o ego das pessoas que querem fazer parte de uma religião. Fiquem na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Enquanto você estiver se sentindo um crente morno, um crente frio, que não faz diferença, prostre-se diante do Senhor, clame, chore, jejue, até que do alto seja revestido de poder. Não será mais esse crente frio, vazio, religioso, religiosa, o que constitui a maioria dos cristãos no mundo de hoje. A Bíblia diz que no início era a palavra estava com Deus, a palavra era... Eu vou continuar essa mensagem domingo que vem, porque eu estou falando com muita força e eu não aguento falar mais. Há poder nas palavras de Jesus. E essas palavras estão, diz o apóstolo, essas palavras estão perto de vocês. Estas palavras estão junto de vocês. É no poder da palavra. É no poder da palavra que nós vamos ver mudanças de vida. É no poder da palavra que nós vamos ver milagres acontecendo. É no poder da palavra que nós vamos ver almas se rendendo aos pés de Jesus. Mas só haverá poder nas palavras daqueles cujas vidas estão consagradas no altar do Senhor. Chega de religiosidade, chega de brincarmos de ser cristão. Nos dias de hoje, você vai encontrar todo tipo de cristão. E a Bíblia diz que isto vai acontecer no final dos tempos. Mas Deus vai levantar um remanescente comprometido com Ele. Deus vai levantar um povo que se chama pelo seu nome. Povo composto de homens e mulheres totalmente comprometidos com o Senhor.